Caríssimos, aqui que vos fala é o professor Marcão, com mais uma jornada de Marcão na História. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial ela começou em 1939 e vai até 1945. O teatro da guerra envolve a Europa, nós temos também o norte da África e também no Extremo Oriente, no Japão, no Pacífico. Bom, o que acontece? O mundo estava dividido em dois blocos. Nós vamos ter o grupo do Eixo, que era composta pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. E vamos ter o grupo dos aliados, que compunham vários países liderados pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela União Soviética e também pela França, se bem que a França passou um longo período dominado pelos alemães. Bom, o mundo estava em guerra, clima extremamente tenso, o nazifascismo espalhando-se pela Europa, né? O nazismo de Adolf Hitler, Partido Nacional Socialista, e o fascismo com Benito Mussolini, né? Começando, obviamente, na Itália. Todos esses países totalitários, como Japão, Alemanha, Itália, eles queriam criar uma política imperialista de domínio territorial. Bom, mas o que nos interessa? O Brasil nesse momento. Bom, o Brasil estava vivendo um período ditatorial. Era o período do Estado Novo. Nós vamos encontrar Getúlio Vargas governando o Brasil. Em 1937, Getúlio dá um golpe de Estado, torna-se ditador. Ele vai governar de 1937 até 1945. Getúlio Vargas ele tem uma simpatia muito grande pelo nazifascismo, né? Que na verdade era um culto à personalidade. Ele tinha essa característica, né? O culto à personalidade, o chefe, o líder, né? Como diriam os alemães, o Führer, como diriam os italianos, o Duce, né? Ele era o chefe, né? Com essa política de absolutismo no poder total ao governante. Bom, ele tentou manter uma certa neutralidade em relação à guerra, mas acabou sendo pressionado pelos Estados Unidos. Fizeram um acordo, inclusive o presidente Roosevelt, o presidente americano, esteve no Brasil, e esse acordo, em 1941, foi feito em que tínhamos algumas características. Primeiro, o Brasil forneceria borracha e ferro e uma base americana no Nordeste para as forças aliadas. E, em contrapartida, os Estados Unidos financiariam a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda. Foi feito o acordo, tá? Em 1942, ocorre, obviamente, uma reação dos alemães. Torpedearam 9 navios do Brasil. E com esse ataque alemão, morreram aproximadamente 600 pessoas. Houve uma comoção muito forte no Brasil. E começa a ter a exigência que o Brasil declarasse guerra ao Grupo do Eixo. Em 31 de março de 1942, Getúlio Vargas declara guerra ao Grupo do Eixo. O Brasil agora iria participar da Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. Em 1944, foi organizada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Soldados do Exército, e também convocados para essa guerra, para participar da Força Expedicionária, vão para
uma missão na Itália, do lado dos aliados. As forças da FEB, na verdade a FEB foi organizada em 1943 e efetivamente se envolve na guerra em 1944. A FEB tinha o comando do general Mascarenhas de Moraes. Os soldados foram treinados com uma forma muito precária. Vinham jovens de todos os cantos do Brasil e são levados de navios para a Itália. Alguns grupos de brasileiros, ou digamos assim, numa forma de deboche, não tão brasileiros assim, né? Começaram a dizer o seguinte: com esses soldados que estão indo, 25 mil soldados, seria mais fácil uma cobra fumar um cachimbo. E os nossos pracinhas da FEB, os soldados eles chamavam de pracinhas. Nossos pracinhas ficaram com aquele sentimento guardado, aquele deboche. Eles vão para a Itália, o teatro da guerra era extremamente complicado, eles vão pegar o inverno, menos 20 graus, situação calamitosa, horrorosa, uma guerra só tem horrores. E eles começam a se destacar, primeiramente, em Montese. Montese, 14 de abril de 1945, consegue a tomada de Montese. Era uma cidade, foi uma guerra urbana. Depois nós vamos ter Monte Castelo, Castelo Novo, Coléquio, Fornovo, e com vitórias dos nossos soldados. Nós vamos ter uma baixa, mortes de soldados consideradas, digamos assim, uma perda relativa, 430 pracinhas em Montese. E nesse momento, com essas vitórias, eles conseguiram acabar com uma divisão alemã e vários soldados alemães. Quase 20 mil soldados alemães presos. 20 vitórias dos pracinhas da FEB. E vocês estão lembrados daquele detalhezinho que eu lhes disse, que era mais fácil uma cobra fumar um cachimbo do que a FEB ter um bom papel na Segunda Guerra Mundial. Eu vou lhes mostrar uma coisa. Esse é o símbolo da FEB. A cobra fumou. A cobra fumou. Menosprezaram a nossa força expedicionária. Esse é o símbolo da FEB. Então, foi uma vitória acachapante. Soldados, na verdade, considerados heróis na Itália até hoje e homenageados. Nós estamos fazendo aí 75 anos da participação dos nossos pracinhas na Segunda Guerra Mundial. Nós temos a participação também dos nossos pilotos da Força Aérea. Esses pilotos vão lutar também no teatro da Itália. 42 pilotos e aproximadamente 500 militares para auxiliá-los, mecânicos, engenheiros e etc., para manter essas aeronaves em voo. Nós vamos ter então o caça P-47 Thunderbolt. Alcance desse caça, 14 mil pés, 8 metralhadoras calibre 50, alcança 700 km por hora e pode levar 1 tonelada de bombas. Esse era, na verdade, a nossa arma letal. 4 esquadrilhas com 42 pilotos. No dia 22 de 4 de 1945, é o dia, na verdade, da Força Aérea comemora como Dia da Aviação de Caça. Nós vamos ter várias ofensivas e acredite o seguinte, 11 missões num dia. 11 missões em um dia. Por isso que esse dia tornou-se o Dia da Aviação de Caça. Eles eram chamados de Jumboats,
Jamboks quer dizer o chicote, né? Era um ataque letal e cirúrgico, preciso. E o símbolo dos nossos pilotos da Força Aérea era a senta-pua. Estou mostrando aí o símbolo para vocês. Nós tivemos no mês de abril o absurdo de 135 missões em 30 dias. Esses são nossos pilotos, nossos heróis. A Força Aérea Brasileira também contribuiu efetivamente para essa guerra. Tivemos baixas, muitos deram a vida por nossa liberdade. Nós temos que ter esse sentimento de orgulho da nação. Nosso país lutou de forma efetiva na Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas, os pilotos, a equipe da Força Aérea que comandava, na verdade, essa estrutura para funcionar, que esses aviões P-47 pudessem estar no teatro da guerra, tem que ser respeitados, honrados. Nós temos que lembrar sempre dessa nossa participação. Não foi uma participação insignificante, foi uma participação efetiva. Algumas pessoas, alguns alunos me perguntam: professor, eu sempre achei que nossa participação fosse ínfima. Ínfima não. Infelizmente, né, a memória, ela deixa para trás, a memória dos brasileiros deixa para trás os nossos heróis. Eles lutaram por nossa liberdade, deram a vida por nossa liberdade, e muitos voltaram mutilados, né? E muitos voltaram com problemas sérios, com o estresse da guerra. Esses têm que ser respeitados. Caríssimos, a cobra fumou! A cobra fumou! Forte abraço do professor Marcão. Não esqueçam de deixar o seu like. Não deixem de se inscrever no canal. Voltamos numa próxima oportunidade. Fui!